masculinidade bíblica, eu vou ter que correr um pouquinho, porque eu só tenho essa aula para falar sobre isso. Eu tenho quase 80 slides aqui. Então, claro, tem muita coisa que a gente pode passar, muita ilustração. Então, talvez a gente tenha que passar um pouquinho mais rápido. O que for de interesse, o que for mais destacável, a gente vai parar um pouquinho mais, tá bom? Então, se for algo mais interessante, que te traz mais curiosidade, aí você faz pergunta ou pede para manter um pouquinho mais sobre o assunto, tá bom? Aí a gente desenvolve aí o que for mais legal pra gente. Vamos orar antes, né? Não por costume, mas por necessidade. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos pelo Teu amor por nós. Tua palavra diz que a tua misericórdia se renova toda manhã, Senhor. E essa é a causa de não sermos mortos por nossos próprios pecados. Te agradecemos por isso e pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Quando a gente fala sobre masculinidade bíblica, o Stuart Scott é o autor desse livro aqui, ó, O Homem Bíblico. Esse livro aqui é o que os homens estão lendo no Confraria lá da Cueca, né? Inclusive, sexta-feira que vem tem um próximo encontro. Então, esse livro aqui é um livro muito legal, fala sobre o perfil da masculinidade cristã. Se você quiser, depois eu te passo os slides, tá? Só para você me pedir pelo WhatsApp ou por e-mail, para você não precisar ficar anotando tudo aí, guardar mais tempo para prestar atenção. Ouviu muito disso? Decisões bíblicas, esse livro também fala sobre isso, um livro muito bom. E nesse livro ele fala uma frase sobre masculinidade que diz assim: jamais obteremos entendimento sobre essas qualidades ou poder para praticá-las, como nosso Criador planejou, sem contarmos com sua provisão para as nossas maiores necessidades. Então eu quero começar assim, dizendo que tudo que a gente disser aqui na sequência, todos os slides, todas as categorias, todas as características do homem bíblico, da masculinidade bíblica, todas elas estão dependentes da capacitação e provisão do Senhor. Pode entrar, querido. Bom dia. Então, se Deus não capacitar a mim e a você, a gente não consegue ser esse homem que a gente vai falar hoje. Não consegue, não tem como. Não tem como, porque a nossa cultura, o nosso contexto, o nosso estilo de vida nos empurra para outro estilo de vida, para outro estilo de masculinidade. O que a gente aprendeu, e coisas às vezes que está até no nosso inconsciente, gente. O inconsciente faz umas coisas meio doidas com a gente assim. Porque a gente começa a tomar algumas atitudes e fazer algumas coisas por costume. Então, você às vezes age como o seu pai agiu. Não porque existe algo taxativo nesse sentido, né? Que como o seu pai vai ser, você será. Não, não é isso. É porque você passou a vida inteira vendo o seu pai agir, né? Então você fala assim, meu pai faz assim, meu pai faz assim. Mas quando você casa, você tem a tendência a repetir a mesma história, né? Então existe sim uma tendência no pecado também, porque isso é uma herança também de Adão, da gente agir conforme todo mundo age, conforme a cultura, conforme o nosso pecado dita. E existe um outro estilo de vida, de masculinidade, que a Bíblia ensina que a gente deve viver. Não tem como a gente viver esse estilo de vida sem que haja uma capacitação de Deus. Somente com a capacitação de Deus a gente é capaz de viver esse estilo de vida de masculinidade bíblica. Então eu indico para você, um dos primeiros livros que eu vou indicar para você, leia esse livro aqui. Leia esse livro, é um livro curtinho, você não precisa ler um dia, um capítulo por dia, se você não tem costume, um capítulo por semana, um capítulo por mês, sei lá, até que isso se torne um hábito na sua vida, tá bom? Então nesse livro, ele fala que nós sempre que pecarmos, precisamos passar por esse processo de aprendizado. O primeiro deles é confessar o pecado, né? Então se você confessa o pecado e você expressa esse desejo de mudança, já é o início do caminho, né? E aí a gente se deleita no perdão de Deus, a gente descansa no perdão de Deus,
e clamo pela graça dele nas nossas vidas. Esse é um processo de arrependimento, né? Então a gente vê isso em Romanos, por exemplo, quando Paulo diz que nós precisamos passar por um processo de renovação, ou melhor dizendo, de transformação da nossa mente, para que assim a gente experimente qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que é esse caminho de masculinidade bíblica. Só é possível experimentar, entrar nesse processo de masculinidade bíblica, quando a gente abre mão desse processo de masculinidade que é próprio da nossa sociedade, que é próprio desse mundo, né? Então, só havendo uma transformação, uma renovação da nossa mente, o texto vai falar, transformai-vos, né, pela renovação da vossa mente, para que a sua mente saia daquele foco e venha para o foco que Deus quer, porque é assim que a gente vai experimentar qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Talvez se a gente abrisse aqui a oportunidade, todo mundo teria grandes exemplos do que é isso, né? Então, você experimentar conselhos bíblicos, a sabedoria bíblica, e você às vezes até se surpreende. Eu já pensei assim, Rafa, eu falei, caramba, não é que funciona mesmo? Outro dia eu estava aconselhando um casal, e aí a mulher falou assim para mim, poxa, pastor, o que o senhor falou semana passada, eu apliquei essa semana, e caramba, meu, tá dando certo, né? Obrigado. Eu falei assim, mas não veio de mim isso, né? Um conselho é um negócio que você dá, né? Não é tão diretivo, porque muitas vezes o conselho ele não está explícito na Bíblia, mas está implícito, né? Então eu leio um texto, esse texto me dá a sabedoria de resolver as questões conforme a vontade de Deus, mas não está exatamente escrito como eu devo fazer, né? Então o conselho é isso, quando a gente faz um aconselhamento é isso, olha, percebendo o que a Bíblia diz, seria interessante se fosse por esse caminho aqui. Aí a pessoa fez como a Bíblia nos ensina, ela falou, caramba, meu, pior que deu certo. Eu disse, então, mas isso não vem de mim. Isso é um conselho bíblico. Eu sou só um canal, um instrumento de transmitir esse conselho aí. E a Bíblia fala que aquele que seguir os conselhos bíblicos vai colher bons frutos disso. Na masculinidade, na feminilidade, na criação de filhos, na profissão, nos relacionamentos, na vida eclesiástica, né? Na educação, enfim, em todas as áreas. A gente precisa se despir do homem velho, esse conceito do mundo, e se revestisse dessa retidão bíblica. Paulo fala em Efésios, né, capítulo 4. Agora o nosso texto inicial, para a gente entender como que se desenvolve a masculinidade na Bíblia, é esse texto aí, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Alguém lê para a gente em alta voz, por favor? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Quero que vocês destaquem algumas palavras importantes aí que vocês perceberam. Vai lá, vai ditando para mim. Vai lá. Domine. Domine. Multiplique. Multiplique. Imagem. 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 Semelhança. Domine. Parece de novo, né? E mais? Férteis. Férteis. Abençoou. Na verdade, eu vou colocar o verbo junto, tá? Sejam férteis. Encham, Encham. subjuguem,
subjuguem. Abençoou. Teve algum aí que eu não notei? Alguém falou? Não? Abençoou. Mais algum? Governo. Governe. Boa. Muito bem. Olha aqui, ó. Esses verbos aqui, todos eles são imperativos. São ordens, né? Vocês destacaram muito bem. Esse aqui, ó, é o modelo, né? E aqui foi a capacitação de Deus. Né? Vocês destacaram muito bem. Deus deu as ordens para o homem, né? Deu as ordens. Ele tem um modelo, que é ele mesmo. E aí, não só deu o modelo, quanto deu as ordens, mas também ele capacitou. Né? Ele deu a possibilidade, que é disso que a gente está falando, do homem executar a sua ordem. Né? Então, nessa imagem aqui, você vai perceber que eu destaquei exatamente o que vocês falaram. Né? Aí, ó. Então, Deus diz, façamos o homem. Né? Essa ideia do Deus triuno, né? Também dizem que é um verbo majestático aí, mas é uma questão que não vamos gastar tempo com isso. Mas a ideia é de que Deus, criando o homem, o Pai e o Filho e o Espírito estavam lá, né? Tanto que o texto vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? E lá em João vai dizer assim, ó, no princípio, Jesus, ele era o verbo, estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a presença dos três aí em Gênesis já, né? Logo no começo, né? Então a imagem e semelhança de Deus, né? Ele criou, ou seja, existe uma característica, existem características em Deus, das quais Deus instalou no homem, né? Deus cunhou o homem através do molde dele, seu caráter, suas características de relacionamentos, enfim. E deu uma ordem, domine, faça isso, governe, né? Sobre os animais, governe sobre a natureza, né? Deus o criou. Agora, interessante aqui desse texto, o mais interessante, que vai nos ajudar a entender sobre a masculinidade, essa parte central aqui, ó. Percebe que quando o texto fala assim, ó, criou Deus o homem, esse homem, tanto esse homem quanto o homem de cima lá, ele está falando sobre humanidade. Está vendo aquela palavrinha em hebraico ali em amarelo? Que é essa daqui, ó, é a palavra Adam, né? Essa palavra aqui, ela pode ser traduzida como homem, mas ela principalmente pode ser traduzida também como humanidade. Então, quando Deus criou Adão, ele estava criando a humanidade em Adão. Tanto que Eva, ele não criou uma outra pessoa. Quer dizer, ele não fez uma pessoa diferente. Ele tirou do Adão, ele tirou da humanidade. Tem toda uma simbologia isso, né? Ele tirou da humanidade, ele tirou a mulher também. Né? Então, a mulher veio de Adão. E Adão foi a formação da humanidade, da raça humana, né? Então essa palavra é bem usada para isso. Então ele usa aqui, nesse versículo, e usa aqui também. Né? E aí ele coloca palavras ali também para especificar a imagem e semelhança de Deus. Ele usa ali, usa no versículo de baixo também. Talvez leve algum tempo você identificar as palavras parecidas, né? Mas o foco não é esse aqui não. É a ideia de que quando Deus criou o homem e mulher, e aí sim ele diferenciou homem e mulher, ele não usa a palavra Adão por homem. Percebeu? Que é diferente? Não. É azulzinha aqui de baixo, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui é homem e essa é mulher. Ok? Então se você olhar a do homem ali, ó, e ainda não é o ish e o ishá, que são outras palavras do hebraico que usa para homem e mulher. E aí, ó, ele está usando essa palavra aqui para homem, ó. Zakar. Tá vendo? É claro que você está vendo isso, né? Essa palavra aqui, ó, é aquela azulzinha. Essa daqui, ó, Zakar. É daqui para lá.
Tá bom? Se fosse traduzir, é como se fosse um TZ, um K e um R no final. Aí as pequenininhas de baixo são vogais. Quem sabe um dia a gente dá aula sobre isso, né? As de baixo são vogais. E aí a mulher, ele usa outra palavra também, ó. Nekevar. Nekevar. Não declara isso, não é bobagem. Para vocês não vai fazer sentido. O sentido faz o significado disso, ok? Então, quando ele fala que ele criou o homem e a mulher, e aí ele diferencia da humanidade, ele diz que criou macho e fêmea. Que é diferente do Ishá, né? Depois ele vai usar o Ish para homem, né? Homem, qualquer homem. E Ishá, a terminação, né? Feminina, partindo do homem. Né? A mesma palavra, Ish e Ishá. A diferença é só a terminação, como se fosse menino e meniná. Né? No hebraico também acontece isso. Então essa ideia de que quando Deus criou a humanidade, ele diferenciou entre macho e fêmea, assim como ele estava fazendo com os animais no capítulo 1, né? E o que é legal disso, o que é mais legal disso, que é o cume aqui desse versículo, é que ele diz que criou os dois a sua imagem e semelhança. Ele só diz que a humanidade é imagem e semelhança dele depois que ele cria a mulher. Cara, isso é muito legal. Ou seja, o homem sozinho, ele não era a imagem e semelhança de Deus. Não era completo ainda, né? Deus só fala que o homem é a imagem e semelhança dele depois que ele cria a mulher. Tanto que depois que ele cria o homem e a mulher, ele diz, isso é muito bom. Viu Deus que isso era muito bom. Né? Tanto que antes ele diz, não é bom que o homem esteja só. E aí ele fez homem e mulher, fez isso a sua imagem e semelhança. Porque ali também a questão, você vai perceber que depois, no capítulo 3, ele vai dizer, no capítulo 2, ele vai dizer, olha, portanto o homem deixará a sua família, seu pai e mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois serão o quê? Semelhança de Deus, que é um só. Né? Então faz todo sentido, né, essa ideia, como o hebraico trabalha isso. Então Deus abençoou, ou seja, Deus capacitou para que o homem conseguisse cumprir essas ordens que Deus deu para eles no Éden. Ok? Muito bem. Dito isso, a humanidade com sua imagem, que também tem a ver com uma estátua, você poderia traduzir isso, né? A imagem de Deus é como se fosse uma representação, né? Algo visível, né? Deus fez algo. Talvez nesse sentido a gente começa a pensar, puxa, será que Deus tem uma característica, né? Será que Deus tem uma imagem, algo que você consegue visualizar? Né? Como é que será isso, né? Especulações, né? Então, conforme o seu formato, conforme o seu modelo, né? Deus é um modelo e nós viemos dessa imagem do modelo de que Deus é. Diz para que governasse a humanidade, a sua imagem de Deus, criou ele e ela, macho e fêmea, Deus os criou. Encham, submetam a terra, ou seja, governem a terra, né? Dominem a terra. Característica divina também, né? O governo. Governe os peixes do mar, sobre a água do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. Você vê que Deus deu responsabilidades para o homem. Lembra que essas ordens vieram antes dele criar a mulher. Ordem de governo para o homem. Ordem de responsabilidade para o homem. Né? Então veja que o que a natureza é hoje, a destruição da natureza, a poluição, o homem vai ser cobrado de tudo isso. O homem. Né? Uma vez o Creuso falou um negócio que eu nunca esqueci, é bem interessante mesmo. Você vai... Quando a gente vai para o acampamento, eu ouvi falar assim às vezes para o Leandrinho, poxa, no acampamento a gente louva melhor do que na igreja, pessoas pulam e tal, tá todo mundo mais solto, animado e tal. Por quê, né?
Aí a gente fica pensando, pô, tem uma série de questões envolvidas, está mais relaxado, acampamento, mais predisposto, né? Enfim, mas tem aquela ideia também de que você sai assim do lado de fora, depende do lugar. O lugar que a gente vai esse ano é assim, você vê muita mata ao redor, né? Lugar verde, lugar gostoso, o ambiente, o ar mais gostoso e tal. E ali você vê Deus. Deus falou um negócio uma vez, poxa, você vai na natureza, você enxerga Deus. Você vai na Avenida Paulista, você enxerga o homem. Você não vê Deus, você vê o homem. Aqueles prédios, arranha-céus enormes, né? Arranha-céu, enorme, né? Carros, trânsito, poluição, buzina, barulho. Vi uma matéria ontem sobre a locomoção em São Paulo, né? Ele estava falando como acontece formas totalmente diferentes de locomoção. Então tem gente no trem, outro passando de ônibus, avião, helicóptero, o cara com patinete motorizado, bicicleta, gente para tudo quanto é lado, aquela loucura, e você fala, gente, que povo estressado, cara, atrás de dinheiro. Ah não, tá atrás de uma vida melhor, tá atrás do ficar tranquilo, tá atrás de... Não, dinheiro. Porque sem o dinheiro ninguém consegue sobreviver, precisa do dinheiro. Então todo mundo louco atrás de dinheiro. Enquanto a gente está no acampamento, a gente está ali para relaxar, descansar, comer bem, ver os irmãos se divertir, né? Pensar em Deus, refletir, estudar a Bíblia. Então tudo isso proporciona uma abertura maior, né? Você já está mais desarmado. Então, mesmo domingo à noite, as pessoas vêm na correria, domingo, foi almoçar na casa não sei de quem, dia dos pais. Todo domingo tem uma coisa, aquela correria louca, chega cansado, atrasado. Se você chegar aqui umas 6h30 mais ou menos, quem chega às 6h30, 10 minutos antes, você vai perceber que a igreja fica cheia às 7 horas, 7h10, 7h15. Às vezes a gente sobe para pregar, tem gente chegando. As pessoas são muito atrasadas, são muito enroladas. Eu não estou dizendo que é só irresponsabilidade. Às vezes tem filho, é mulher, não sei o quê, aí corre, pega. Você está querendo chegar, mas não consegue chegar no horário, porque a nossa vida é muito corrida. Tá? E tudo isso traz estresse, vem essas tais doenças desse século, emocionais e tudo mais. Tudo isso porque o homem deixou de governar. O homem deixou de tomar a frente das coisas. O homem deixou de obedecer às ordens de Deus. Domine, multiplique, sejam férteis, encham, subjuguem. Sabe o que é subjugar? O que é subjugar? É liderar. Colocar abaixo, né? Você está por cima, né? Você se posicionar efetivamente, né? Objetivamente, né? Então você subjuga alguém quando você se impõe, né? Você subjuga uma situação quando você fala assim, não, eu não vou me render a essa situação, você vai se impor, né? Então ele fala sobre isso, se imponha. Em outras palavras, criar leis. Como? Criar leis. Governar é isso. E Deus falou assim, olha, coloque nome sobre os animais, né, para o homem. O homem teve essa responsabilidade, né, de liderança. Né? E tudo começou a dar ruim, como diria a gíria, no momento que o homem abriu mão dessa liderança, desse governo. Né? Então a gente sofre isso na sociedade. Então talvez caiba um parênteses aqui, a gente vê, existe uma cultura por trás da sociedade mundial, que parte dela é desconstruir conceitos judaicos cristãos. Né? Então você vai ver, por exemplo, na nossa mídia, na nossa TV, não se deixe levar pelas notícias que você vê na internet e no jornal. Então, no jornal nacional é confiável, não é? Outro dia, essa semana, acho que foi quarta-feira eu vi um jornal, o jornal da Band, o cara foi fazer uma matéria sobre o Woodstock, eu acho que fez aniversário agora, acho que foi 60 anos de Woodstock, né? Não
sei se foi quarta ou quinta. Você vê a matéria, Cris, depois procura. A matéria do cara era enaltecendo o Woodstock. Falando, não, aquilo foi uma revolução, que as pessoas... Gente, o Woodstock foi o seguinte, rock, drogas, o rock ainda, né? Drogas e prostituição assim, ó. Imagina você num lugar com milhares de pessoas, nego pelado, se drogando, transa com uma ali, transa com outra ali, transa... Assim, cara, zoado. Foi assim, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra dos anos 60, sei lá, que ano que foi aquilo lá. Que é o funk de hoje. Hã? É o que a gente vê, por exemplo, nos pancadões hoje em dia, né? Mas o funk de hoje... Você sabia que tem um negócio no Rio de Janeiro, talvez quem é carioca vai me ajudar aí, nos bailes funks do Rio tem um negócio chamado dedada. Você imagina o que é? É liberado dentro do salão de baile funk. É verdade, acontece isso lá. Então é diferente? Não é diferente do que aconteceu em Roma? É diferente do que aconteceu na Grécia? Não é diferente. A humanidade é cíclica, ela vem em momentos de moral super elevada, depois ela vai lá embaixo. Só em quarto diferente. Só em quarto diferente. Só classe diferente e épocas diferentes, né? Mas ela é cíclica, daqui a pouco vai vir uma geração super conservadora de novo. E aí vai ser por quê? Porque o homem ele largou de mão os princípios, a obediência a quem Deus é. Isso acontece ainda hoje. Se acontece na sociedade, também acontece na igreja. Nós, PIB de Barueri, estamos vivendo um momento ímpar. Você tem uma sala cheia dessas aqui de homens, interessados em saberem sobre a sua masculinidade, a sua parte na família, a sua parte na igreja. Isso é raríssimo. A gente conta para os nossos colegas pastores, eles falam, cara, a gente quer chegar lá nisso. Tem um momento em que os homens vão para poder ouvir sobre isso, ler livros, estudar a Bíblia. Isso não é normal por aí, não é comum isso por aí. O que a gente está vivendo aqui é um fenômeno. Né? Eu creio que isso pode ser o início de um avivamento, de verdade. Porque todos os avivamentos da história do cristianismo têm a ver com a exposição bíblica. Estavam falando sobre isso ontem, né? Todo avivamento tem a ver com a exposição bíblica, ensinamento das verdades das Escrituras. Então isso aqui é parte do planejamento dos pastores, da liderança da igreja, para daqui a 10, 15 anos ter liderança forte, ter famílias fortes, homens fortes, mulheres fortes, né? Para a gente ser uma igreja forte, criar filhos fortes, firmes com Deus, né? Comprometidos com a palavra de Deus, porque o mundo está perdido. O mundo está perdido e a igreja está se perdendo junto também. Tudo bem até aqui, gente? Olha o que o Sturt fala de novo nesse livro aqui. Ele diz assim, ó, nosso conceito de homem impacta nossas atitudes, nosso caráter e nossa intenção uns para com os outros. Então, o que eu penso sobre ser homem, claro que vai impactar tudo que eu faço. Né? Então, no trabalho eu serei mais proativo, na igreja eu serei mais proativo, na família eu serei mais proativo. Né? Eu vivo, e agora eu vou confessar para vocês um negócio, tem minha esposa está olhando aí, não é? Alguém, por favor, confira lá, se ela não está ali de rabo de olho. Eu vivo o mesmo drama que vocês. A nossa luta masculina, né, contra essa cultura que quer empurrar a gente, nos traz preguiça de chamar a esposa para orar, né, indisposição para a leitura bíblica. Nós passamos por isso também. Somos iguais isso aí. Né? Preguiça de vir para a igreja às vezes. Putz, domingo de manhã. É um dia que eu queria ficar descansando hoje, estou com as costas doendo e tal. As mesmas coisas que vocês passam. Né? Dificuldades na criação de filhos para quem tem filhos, com as lutas, né? Do que o mundo tem ensinado, do que a escola tem ensinado. Né? Nós passamos pelas mesmas coisas. Então aqui nós somos iguais. Né? Nós nos compreendemos, nós nos identificamos isso daí. Não é fácil para o homem viver no momento que a gente está vivendo. E aí, claro, que cada um vai lutar com as suas particularidades, né? Então talvez eu seja um cara mais
mais ativo, mais falante, e isso me ajuda em algumas áreas. Talvez você que seja mais tímido, mais envergonhado, mais quieto, isso vai te trazer dificuldades em outras áreas que eu não tenho. Mas as que eu tenho, você não tem, né? Então, talvez você seja forte numa área que eu não sou, e talvez eu seja um forte numa área que você não é. Tá aí o relacionamento, pra gente aprender uns com os outros, né? Porque não é fácil ser homem nessa sociedade. Então hoje a gente está vivendo um momento em que, se você escrever na internet alguma coisa sobre ser homem, as pessoas vão falar, nossa, misógino. Misógino é o cara que menospreza a mulher, que coloca a mulher, né, abaixo de si, que inferioriza a mulher, melhor dizendo, que bate na mulher, que, enfim, se impõe com a força, né, sobre a mulher, né, menospreza a mulher, trata a mulher mal. Né. Então, a sociedade vai chamar você de misógino quando você se impõe de forma masculina. Há pouco tempo atrás, quando eu estava na faculdade de psicologia, eu vivia numa classe desse tamanho aqui, tinha umas 40 e poucas pessoas. É mais ou menos o que tem aqui, umas 30 e poucas. 44. 44? Eu era o único homem. Imagina isso aí, a treta, mano. O nosso TCC mudou acho que 3 vezes por causa de treta das meninas. Uma queria o tema dela, outra queria o outro. A mulher é embaçada, o homem é mais simples para isso, né? Mais objetivo. A mulher, cara, é uma prolixidade, sabe? Não saía nada, dava uma agonia aquele trabalho, mas enfim. A ideia é que a gente chegou no último ano, no estágio. O estágio, a gente fez um estágio chamado psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico nada mais é de que os pais trazem para a clínica da Unip seus filhos com N problemas de comportamento, sociais, enfim, de aprendizado, enfim. Trazem e aí eles passam por um processo de diagnóstico para saber o que o menino tem. Qual é a explicação que se dá para aquele comportamento. É claro que no fundo a gente entende que tem pecado envolvido ali no menino. Você não vai falar tem pecado, então a gente dá as explicações das consequências do pecado, né? Que são visíveis para a psicologia. Então ele vai falar, olha, depois de um tempo de trabalho com aquela criança, tem uma série de atividades lúdicas, enfim, aí descobre, cara, o problema desse moleque é o pai. Que eu digo, do comportamento. O pai deve surrar o moleque, o pai deve dar soco no moleque, alguma coisa você percebe nessa relação. E aí pra você dizer pro pai? É uma loucura isso, né? Mas é interessante que toda vez que a gente tinha esse encontro durante a semana, cada aluno atendia uma criança, com acompanhamento dos professores e tal. E aí tinha um momento da semana que todos esses alunos se encontravam com o professor da matéria, que era uma professora muito bacana, ela era responsável por todas as Unips do estado de São Paulo, e ela perguntava como andava o caso de cada um, né? E ela era super a favor da família, até hoje eu acho que ela era crente, mas eu não perguntei isso para ela. E aí tinha lá na sala aquele grupo de mulheres e eu o único homem, né? E essa professora, cada caso que passava, e os alunos iam relatando para ela dar uma devolutiva, né? Ela perguntava para mim, Márcio, o que você acha do caso dela? No começo eu achei meio estranho isso, né? Aí eu falava, beleza. Próximo, aí falava, sei o que, todo mundo, tal. Beleza. Márcio, o que você acha do caso? Gente, ficava ruim isso, ficava chato isso. E todo mundo falava, você tirou nota boa porque a professora gosta de você, ela fica com a sua cara. Eu falava, Todos os casos, ela perguntava pro homem na sala. Por minha causa? Não, porque eu tinha uma postura de filho. Eu falava, não, gente, eu acho que é isso, pá. Postura masculina. Né? E aí um dia eu chamei ela em particular e eu perguntei para ela assim, professora, eu preciso fazer umas perguntas para você. Falei para ela, a gente está falando de um monte de caso, tem homossexualismo envolvido e tal. Eu preciso perguntar isso para você. Eu não concordo com esse negócio de homossexualismo.
Ela, por quê, Márcio? Eu dei a explicação. O autor tal falou tal coisa, o pensador tal falou isso, no teu livro tal fala isso, tarará. Mas eu não vejo nenhum professor condenando o homossexualismo. Eu entendo, porque o DSM há pouco tempo tirou da categoria de doença, né? Tirou, então vocês não podem falar isso, mas eu queria saber a sua opinião aqui, isolado entre eu e você. Ele falou, Márcio, você está certo. Eu procurei um outro professor, perguntei a mesma coisa, ele falou, Márcio, você está certo, mas a gente não pode falar na sala. Né? A ideia de que você, na sociedade, você intervém, você participa, você dá a sua opinião, e isso a sociedade sente falta da masculinidade bíblica. Tinha uma colega de classe, a Narel, era uma moça bem... Tinha muita dificuldade assim, de relacionamento, o estereótipo, ela amava o estereótipo de beleza da sociedade e tal. Uma moça que eu me aproximei, falei muito de Jesus para ela, e ela falava assim para mim, Márcio, você tem que falar dessas coisas que você fala para mim na sala. Eu falei, como assim? Não, você tem que falar, quando o professor falar, você tem que falar, porque isso aí para mim faz mais sentido do que ele está falando. Né? Aí eu falava assim, não, mas a aula não é de teologia, a aula é de psicologia. Eu não posso intervir, senão vou ser o pastor chato da sala. Né? Agora, se me perguntarem, eu falo, como já perguntaram, eu falei. Mas a ideia é que essa masculinidade, o mundo lá fora, ele sente falta. Sente falta. Eu sinto falta dessa masculinidade no mundo quando eu vou lá na C&A, gente. Chega na C&A e fala assim, vou comprar uma bermuda masculina pra mim. Não há. Você tá de brincadeira, roupa laranja, calça verde fluorescente, restart, manja, restart. Bermuda fluorescente, outra com um coraçãozinho, outra... Né? As calças embaladas a vácuo, né? As calças embaladas a vácuo, assim. Veja a verdade. Fica... Marrom. Zé de Camargo, assim, apertado. Você sobe 3 oitavas, assim, né, do seu campo, né? Você consegue fazer aquele tom fino. Marrom com âncora. Marrom com âncora é demais, hein? Então a ideia é que o mundo faz falta. No mundo também faz falta essa masculinidade. Você conhece o Paul Washer? Essa mulher aqui é a esposa do Paul Washer. Olha o que ela diz sobre a masculinidade. Ela disse o seguinte, se um leão fugir do zoológico, irá morrer de fome, porque não terá muitos homens para comer. Você entendeu o que ela está dizendo? Se um homem fugir do zoológico, ai meu Deus, ai, um leão! Né? Não vai ter nenhum homem que vai encarar. Se for um leão, acho que eu faço isso. Pronto aí, ó. Aí, Isso prova que essa mulher tá certa. Deixa comigo, deixa comigo. Não nesse jeitinho do Márcio. Se for uma barata, tudo bem. Não. Ele falou que ele faz isso mesmo. Luciano, vai pegar esse leão aí. Se você falar de barata, você vai dar uma coisa. Sérgio Berranteiro aí, velho. Vai lá, vai você. É que a referência dela é o Paul Washer. É o cara que agarra o leão. Esse pingarda lá. Mas pode fugir, mas não desse jeitinho que o Márcio fez. Tem homem aí, chega o ladrão pra assaltar, ele vai morrer. Ela que para, Sai! Brincadeira. O cara faz isso com a esposa, ele usa a esposa de escudo, cara. Mas ele tá brincando. Essa referência não é uma boa referência na prática, no dia a dia. Mas a ideia que está aí constando é que existem leões na vida, no dia a dia. Que o homem tem que bater no peito e falar assim, é em mim que vai essa bagulho aí. Vou dar alguns exemplos que eu conheço de mim mesmo, que eu tenho me forçado, não é por minha vontade, porque eu sou bom e sou um baita crente, não, gente. Eu estou falando de um negócio que eu luto contra a minha própria vontade, ok? Tem muitas coisas que eu faço para a Tati que ela não sabe. Eu sou mais organizado do que ela. Então ela deixa o sapato jogado, eu vou lá, pego o sapato, boto no armário dela. Ela nem sabe que eu faço isso. Eu lavo sandália e sapato dela. Às vezes ela vai do trabalho, chega, solta na sala, eu olho,
eu vejo que dentro tá sujo, porque usa sandália sem meia, né? Vai dando aquela sujeira, né? Aquela gordurinha, né? Eu vou lá, passo um negócio, É esse que o leão vai comer. sabão de coco, limpo, né? Depois vou lá, penduro para ela. Quando eu vou fazer o bife, o almoço em casa, o melhor bife eu separo para ela. Ah, aquele mais ou menos feio e tal, é para ela. Ela gosta do cafezinho quente. A gente tem uma maquininha da Nespresso. O segundo café, quem tem sabe, o segundo café sempre está mais quentinho que o primeiro. E ela gosta do quentinho. E o primeiro, que é menos quente, eu pego para mim. O segundo que ela gosta, eu dou para ela. É uma luta isso daí. É uma luta, porque você olha aquele bifão maior, você fala, pô, ela não vai comer esse bifão. A gente tem aquela desculpa santa, né? Esse bifão é maior, ela come menos que eu, então deixa eu ficar com o maior, né? É a questão da masculinidade, é abrir mão. Governar, é isso. É você estar com Deus, com os princípios de Deus, as ordens de Deus, a capacitação de Deus, e aí você vai lá e faz o que tem que fazer. A gente vai ver mais sobre isso mais para frente, tá bom? Então, quando vier um leão na rua, ou uma barata, né? Vai lá e pisa na barata, põe na boca, come ela, beleza? Depois daqui a pouco eu abro. Bom, você não é dono da mulher, você não é um mandatário. Não é você quem manda, sou eu que mando, sou eu que dito as regras aqui. Não é isso. Dá uma olhada. Homens geralmente menosprezam as mulheres. Né? Então você fala assim, puxa, ai, para. Os sentimentos delas, como a gente é racional, a gente olha isso aqui, ó, e ela fica ali, ai, não sei o que. Você fala, mulher, você é boba. Você é boba e tal. Mas aqueles sentimentos para ela são reais. E você precisa entender isso. Você precisa valorizar os sentimentos dela. Não menosprezar. Puxa, mulher burra. Sabe aquela história do loura burra? Aquilo lá pegou. E tá na cabeça de vocês aí. Porque quando você olha a mulher e ela fala aquelas coisas que você fala, meu, a mulher não entende disso. Você fala, mulher, para rachar aquela parede, trocar aquela fiação, botar aquela tomada para cá, eu tenho quase que derrubar a parede inteira. Não dá para fazer isso de uma hora para outra. Ela, não, dá para fazer sim. O marido da fulana e tal fez, sei o quê, não é? E você fala, puxa, não é simples assim. Aí você tem a tendência a menosprezar, fala, meu, você não sabe o que está falando. Deixa que eu resolvo isso aí, não é? Você menospreza o que ela tem para falar. Às vezes ela chega assim para você e fala assim, ó. A minha esposa chega para mim e fala assim, então, aconteceu um negócio hoje. Aí você fala, o quê? Aí ela começa a falar, então, é assim. De manhã, quando eu saí de casa, você fala, putz. Não aconteceu agora, meia hora que você sair do trabalho, vai direto ao assunto. Ela, não, preciso contar o contexto. Ela falou assim, quando eu desci do ônibus, que eu pisei na Avenida Paulista, logo já veio uma pessoa falar comigo, meu, aí vai lá longe, dá uma volta, cara, volta, e você já até sabe o que ela vai falar. Aí ela chega onde queria falar, depois de 20 minutos falando, né? Aí você no meio do caminho, você fica assim, meu, vai logo, pô, né? Vai, ó, foca, o que você queria falar? A gente menospreza o processo emocional, o processo, porque na verdade, ela não quer te contar uma história. Ela só quer que você fique ali olhando para ela. É só isso, cara. E o pior, Adalberto, é que a gente não tem paciência. Multiplica por 4. Multiplica por 4, então. Ó. Eu tô achando que a gente vai gastar umas 4 semanas aqui. Homens usam força para liderar normalmente. Não necessariamente a força física, mas eles se impõem com a voz, com a postura, com o olhar. Você chega para a mulher, você olha para ela com um jeito que você derruba ela, você arrebenta ela. Tá? E ela percebe isso no nosso olhar. Tá? Nós não somos mandatários. Homens usam do poder para liderar. Se você trabalha, a sua mulher não trabalha, você usa isso como poder. Você tem um controle. Tá? Às vezes você nem fala tanto para ela se você ganha, quanto você ganha. Às vezes vocês têm contas separadas. Eu já ouvi falar de casais que têm contas separadas. O cara recebe o dinheiro dele e a mulher recebe o dinheiro dela. E ninguém sabe o quanto o outro ganha
o marido fica responsável por todas as contas da casa e a mulher recebe o dinheiro dela e ela gasta com cosméticos, com cabelo, com sapato, com... enfim. Às vezes a mulher não para de trabalhar porque o marido não dá essas coisas. E ela se Exatamente. E eu não estou falando no fato de ter o seu dinheiro, de gastar, eu estou falando no que está por trás disso, no conceito que está aqui formado. De falta de cooperação, de falta de juntar as duas coisas, de administrar junto, de pensar a vida junto, de projetar a vida junto. Né? A submissão, que está ligada à missão do homem, né, que a mulher é a submissão respeitosa. Sim. Então, se ela não sabe, se o homem não compartilha com ela qual é a missão dele, não compartilha nem a conta. Sim. Quem dirá a missão dele, Sim. né, o propósito. Então, E às vezes pode até ser um bom motivo de o cara sabe que a mulher dele gasta muito. Ao invés de o marido liderar, governar, chegar, ensinar, sentar, ler a Bíblia, tal, a gente faz do outro jeito, a gente esconde o dinheiro. Porque se a gente der, ela vai gastar, mas não é escondendo que resolve. O que resolvia é você sentar com ela, tratar o coração dela como marido. pastorear, né? Mas a gente faz o mais fácil porque a gente não tem tempo, porque a gente está correndo, porque a gente não tem a paciência, porque não é. A gente faz isso. Então a questão não é cada um ter uma parte do dinheiro ali, se você tem condições de sustentar sua casa sozinho, né? Mas acontece quando a mulher não trabalha, aí você usa esse poder também. Né? Então, você quer alguma coisa dessa mulher, aí você dá para ela o que ela está pedindo. Aí quando você quer castigá-la, você fala, não tem dinheiro. Você faz isso com o filho também. Né? Então, de certa forma, a motivação é uma tirania. Né? Talvez o conceito em si não, você está preocupado com as finanças ali e tal, e realmente tem que se preocupar, mas o processo correto era governar, né? Era ensinar, era educar, era ler, estudar juntos e tal, e você vai pelo lado mais fácil, você esconde a grana para ela não correr esse risco de gastar tudo, né? Homens usam desculpas para atrair, né? Então assim, você não me deu sexo, estou há 3 semanas sem sexo, né? Então a culpa não é só minha. Né? E é engraçado, porque na nossa cabeça a gente consegue processar na nossa cabeça desculpas e a gente se convence dessa desculpa, né? Então, muitas vezes, para atrair, a gente cria um contexto, uma desculpa na nossa cabeça, que a outra pessoa tem responsabilidade também, porque quando você for pego, a outra pessoa também é pega. Então você divide essa carga, a culpa não é só sua. Mas, biblicamente, as ordens são para nós, homens. Né? Então, quem vai ser cobrado da destruição de uma família são os homens. A mulher tem sua responsabilidade, mas a cobrança da ordem familiar é nossa, é do homem. Né? Então, imagina que uma mulher traia o marido. Aí você fala assim, eu não fiz nada de errado, a mulher me traiu. Será? Será que a sua liderança não faltou em algum momento e possibilitou esse tipo de situação? Mas não justifica, né, Márcio? Oi? Não Não, justifica. claro que não justifica. E essa mulher é culpada por causa desse pecado, com certeza. Eu estou falando dentro da família. Será que não rola ali algum contexto que você, por sua ausência da masculinidade, não facilitou para a mulher? Mas tem cara que trabalha 12, 14, 15 horas por dia e larga a mulher lá, cara. Deixa ela se governar sozinha. Aí, meu amigo, né? É a questão do graças a Deus que a gente vive um contexto cristão, de conhecimento bíblico, e ela aprende isso também. Mas ela é tentada nessa área. Imagina, nossas esposas estão aí em contexto secular, gente, trabalhando, mesmo que quem trabalha em casa tem o condomínio, desce com o filho, tem o homem, está na academia, elas também têm problemas com isso, gente. Então, se a gente não for masculino nesse sentido, de cuidar, de ser o porto seguro para ela, a gente pode enfrentar problemas sim. E o exemplo é o próprio Deus, né? A Bíblia fala que Deus é zeloso, né? Ciumento. Exatamente. Deus arde de ciúme pela sua esposa, né? Pela Israel e depois a igreja. Então esse zelo
Não é um zelo, aquele zelo de se você não fizer o que eu mando eu vou te dar a porrada, mas é aquele cuidado constante para cercá-la de toda a proteção para que ela não... Lá em Efésios, Paulo fala assim, quando ele está falando do marido, responsabilidade de marido, mulher e tal, no final ele fala assim, eu me refiro a Cristo e a igreja. Né? Fazendo uma associação entre uma coisa e outra e falando, poxa, como é representativo, né? Na família, o relacionamento Cristo e igreja. Né? Você vai ler o texto de Oséias, quando o profeta tem que buscar a prostituta para se casar, ela foge, trai ele de novo, ele vai lá e compra ela de novo, traz de novo, ela trai, vai embora de novo, ele vai lá e compra ela, traz de novo. Né? Relacionamento de Cristo e a igreja é assim, a gente vive se prostituindo, traindo a Cristo e ele atrás de nós, atrás de nós, atrás de nós. Por isso que a palavra diz para o homem. Pois é. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou. Exatamente, o Adalberto. Tem uns slides lá na frente que vai falar sobre isso, mas é aí que o cume é aí, né? É onde a gente chega, o final da coisa é justamente essa. Homens usam desculpas, usam desculpas para fugir, né? Conversa chata. Quem é que gosta de DR aqui? Discussão da relação, quem gosta? Quando a mulher fala assim, a gente precisa conversar. Nosso relacionamento precisa acertar umas coisas aí, vamos conversar, desliga a TV, aí tá o jogo do Parmeira na hora. Sabe o que minha esposa fazia? Jogo do Coringão, ela parava na frente da TV assim, Márcio, eu tô falando com você, tô falando com você, jogo do Coringão, eu com um copo na mão. Não se faz isso. Tá correndo um sério risco, né? Mas a ideia é essa, né? Que a gente arruma desculpas para fugir dessas discussões, né? Os homens usam desculpas para não ser proativos também. Né? Por que eu não tomo a iniciativa? Tem uma série de desculpas que justificam isso, né? Então você não é dono ou mandatário. Então as perguntas são, o que sua esposa pensa sobre você? Ela reconhece isso aqui, ó. Ela reconhece que apesar desse poder que Deus te deu, você tem humildade para lidar com isso, né? Então, imagina assim, chegar para a tua esposa, tem 3 frases quando eu dou aconselhamento para casais, quem já fez aí sabe disso, tem 3 frases que eu digo que nunca pode faltar. Quais são aí, quem sabe? Eu te amo. Eu te amo, reconheço que errei e me perdoa. Vamos falar, vira a câmera pro lado de lá. Qual foi a última vez que você disse eu te amo para sua esposa? Eu falei hoje de manhã. Opa, garota, tá esse é o... Eu reconheço que errei. Qual foi a última vez que você disse? Qual foi a última vez que você chegou para a esposa e falou assim, peraí. Eu tô errado. Não é você não, eu tô errado. Um ano e meio. Perdoa. Pensa aí, cara. Porque às vezes a gente fala assim, ó, eu como marido, nessa governança, nessa liderança, eu não posso errar. Não, você é exemplo do erro também. Falar pros filhos assim, filho, ontem eu te dei uma surra, velho, não era pra fazer isso. Olha o que a Bíblia ensina aqui, ó. Que era para fazer isso com amor, que é com cuidado, porque isso é uma disciplina para você, mas também é para o meu coração. E eu falhei nisso, me perdoa. Qual foi a última vez que você pediu perdão pro seu filho? Fala assim, filho, você errou aí, mas isso é responsabilidade minha. É culpa sua, porque você errou, é pecado seu. Mas eu tenho uma responsabilidade nisso aí, perdoa, eu falhei com você. A gente não tem costume, homens, nós somos muito orgulhosos para fazer isso. E a gente precisa mudar. A sua esposa, ela te vê como alguém que se arrepende? Ela considera você um homem quebrantado? Ela já te viu chorando alguma vez? Ela já te viu emocionado falando assim, amor, puxa, eu li um texto bíblico esses dias, cara, ela está mexendo comigo. Por quê? Eu falo isso e eu estou errando nisso e tal. Já confessou algum pecado cabeludo da sua esposa? Já confessou aquele pecado e falou assim, eu preciso contar um negócio para você que ninguém sabe. Aí você chega para ela e fala, desse derrama aí, puxa, eu preciso da sua ajuda. Você acha que isso vai tirar a tua autoridade?
Mas nada, pelo contrário. Pelo contrário. Ela vai reconhecer essa humildade, esse quebrantamento em você. Ela vê em você um porto seguro, confiável. Tá? Você já viu aquela brincadeira? Tinha uma brincadeira acho que do Faustão. Nem sei se tem isso mais. Tem lá negócio de. Como que é? Acho que ninguém sabe porque a gente está na hora do culto aqui, né? Como é que chama lá? Olimpíadas, é isso? Olimpíadas? Olimpíadas do Faustão? Acho que é isso que chama. Aquelas brincadeiras que o cara corre e vê um canudo, bate nele, sabe? Lá? Acho que cai, sei lá. Lembra disso aí? Enfim, tinha uma que era um lago e várias pedras assim. Aí o cara tinha que ir correndo pisando, né? Lembra disso aí? Só que às vezes ele pisava numa que era uma boia, aí ele afundava, então ele não podia pisar naquela que era a boia. Lembra disso aí? Não. Então, quando a esposa olha para você, ela pisa na pedra ali com segurança, sabendo que aquilo ali está segurando ela, ou ela tem medo de afundar. Sacou? Sacou qual é? Fala aí. Eu penso nessas perguntas aí que o homem tem que sentir isso da mulher. E não esperar isso da mulher. Né? Ele tem que olhar essas perguntas e sentir se a sua esposa, o que a esposa pensa sobre você, porque é o seguinte, mulher, não sei se eu acho que é só na minha casa. Não sei se deve ser. Porque se eu chegar para ela hoje e reconhecer que eu errei, humilde, pedir perdão para tudo, isso hoje. Amanhã, qualquer discussão, você nunca reconhece que você errou, você esquece. Então assim, esses conceitos têm que partir de mim, né? E eu identificar o que ela pensa sobre tudo isso daí. Porque se a gente for ficar esperando delas isso daí também, a gente nunca vai ser. Estou lembrando da exposição do pastor David Burke, que ele colocou assim, a sua esposa, mais ou menos assim, sua esposa se sente casada com Jesus, ou como que foi? Eu acho que foi mais ou menos isso. Quando ela olha você, ela vê Jesus, né? Ou se ela reclama, ou se ela trata você como Jesus. Na hora eu vi assim, nossa, acho que se casasse com Jesus ia haver problema. Mas isso por quê? Porque a gente fica sempre buscando uma justificativa para poder viabilizar o nosso erro e a nossa falha. O poder que a gente tem. Eu acho que o homem não sabe lidar com o poder. É igual o policial. Né? Não sei se tem policial aqui, desculpa, mas legal. Tem um cara grandão aqui, você não sabe. O que aconteceu essa semana com um amigo meu, segundo ele não fez nada e tomou um tapa na cara do policial. E o policial realmente faz isso, né? Ele usa do poder que ele tem, ele não cumpre a lei, ele não vai lá e cumpre a lei. O cara fez errado, leva para a delegacia. Lá vai ser. Não, ele vai lá dar um tapa na cara. E muitas vezes nós, como homens, a gente age assim. Porque a gente não sabe lidar com o poder, a gente abusa do poder. Eu corrijo você, na verdade eu sou defensor dos policiais. A farda é o policial, o cara que está dentro é o homem. Nem todos os policiais fardados, nem todos os homens fardados fazem isso. E nem todos os homens que não estão fardados, que não são policiais, fazem isso também. Então a questão não é a farda, não é o policial, não é a função do cara, é a humanidade dele. Então, o que você está falando faz muito sentido, e isso é uma percepção. A percepção da mulher, elas estão ouvindo lá, elas precisam corrigir. Agora, qual que é a nossa postura? Entendeu? Então eu preciso buscar isso. É claro que eu não serei Jesus como Jesus, mas eu devo viver como se eu pudesse ser. Eu não serei Jesus, mas eu devo agir como se eu pudesse conseguir. Aparando sempre as minhas contas. Aí entra aquela questão do domínio, né? Domínio próprio, né? Que eu acho que é difícil a gente se conter
daquelas condições, mas tem que Eu acho, Antônio, ainda falando do que ele está falando, essa limitação nossa é evidente para todas as nossas esposas. Mas essa limitação, ela é, vamos dizer assim, ela é aceita, ela é minimizada pela nossa esposa quando ela percebe que a gente reconhece isso, que a gente confessa isso, que a gente quer mudar isso. Né? Porque do mesmo jeito que ela é cabeça dura, quando ela diz assim, quando o Lê fala assim, até se ela casasse com Jesus, ela ia achar defeito. Não, Jesus ela não ia achar defeito por ele, mas por ela, por causa do pecado dela. Né? Então assim, por mais a tentativa de melhor marido que você seja, a sua esposa sempre vai achar em você alguma coisa, e isso é verdade. Agora, se ela peca fazendo isso, é responsabilidade dela. A sua é continuar reconhecendo que você erra e que você precisa mudar, que você precisa melhorar. Né? Então, nosso exemplo é Jesus. Então, eu não me exemplifico pelo Wesley. Mas o Wesley consegue ir além de mim nessa área, mas o meu exemplo não é ele, porque ele ainda é limitado. Viver o que o Wesley vive, eu ainda consigo. O meu exemplo é Cristo, é o meu alvo. Porque no dia que o Wesley errar, e aí? Minha referência acabou. Minha referência é Cristo, é inesgotável essa fonte. Né? Márcio, mas é assim, você tendo a sua referência como Cristo, você como homem, você também tem que reconhecer que o outro, a outra pessoa, a sua esposa, ela também é falha. Sim. É isso que o homem tem que reconhecer. Ela é falha e você também é falho. Exatamente. Então você tem que achar mecanismo para poder também sentar um dia e ouvir sua esposa. Sim. Ou seja, eu vou tomar um café, só eu e minha esposa. Minhas filhas vão ficar em casa. Senti que você está assim cansado. O que está acontecendo? Aí ela vai dar uma volta? Não, ela vai dar 3 voltas. Peguei um ônibus, depois peguei um Uber para chegar aqui. Então assim, o homem ele tem que entender, observar isso. E você criar dentro de você alguns mecanismos para que ela sinta essa segurança em você. E a sua referência sempre vai ser Cristo. Voltando, sendo Cristo, o outro também é falho, como eu também sou. Perfeito, Adão. Tenho que tirar e o que pôr. Agora, quando você pensa nisso, você olhando para essa responsabilidade que foi dada lá atrás, no começo, antes do pecado, inclusive, Deus capacitou. Ok, eu tenho uma responsabilidade, imperativos, tenho ordens para cumprir. Então, quando eu entro nessa realidade que o Adalberto está dizendo, de falha dos dois lados, claro, isso vai acontecer, isso é real, mas e qual a minha responsabilidade? Tá, pintamos esse quadro, e agora? Minha responsabilidade é qual? O que eu faço com tudo isso? Né? Porque a gente chega até aí, Adalberto, até essa percepção a gente chega, acho que todo mundo chega aqui. Aí é agora, o que eu faço? Depois de anos, depois de história, de brigas, de problemas, de filhos que já entraram na relação, e aí, como é que eu me posiciono? O que eu faço agora? Né? Será que ela vê em você alguém digno de seguir? Estou dizendo que ela vê em você perfeição, não. Estou perguntando se ela vê em você alguém. Nessa sala aqui, ó. O pessoal do louvor, uma vez, a gente teve uma conversa, uma roda de bate-papo na escola dominical, se não me engano, com Roberto Diamâncio. Nunca me esqueço disso, Lê. Nunca me esqueço. O Roberto Diamâncio veio aqui, que é um cantor, vocês conhecem, nordestino, poeta, um dos grandes letristas aí, músicos cristãos do Brasil. E ele falou o seguinte, ó, ele estava falando sobre liderança de ministério, ele falou assim, ó, ninguém segue um líder que não tem uma boa causa. Ninguém segue um líder que não tem uma boa causa. Né? Então, no casamento é a mesma coisa. A sua esposa, os seus filhos e o seu cachorro. E eu estou falando isso, mas é verdade, o cachorro identifica quem é o líder do bando da casa. Você quer um exemplo de quem é o responsável, quem é o líder da casa? Compra um cachorro, põe na sua casa que você vai ver. Se ele se aproximar de você e grudar em você, esse é um bom sinal. Agora, se ele grudar na tua esposa, cara, tchau. Ou do filho, é sério isso, é sério isso. O cachorro ele identifica quem é o líder do bando.
E ele segue aquele, quem põe a comida, quem leva para passear, quem dá a provisão da casa. Ele sabe disso, o cachorro, de algum jeito, gente, não sei. Eu falo o que ele pensa, o que eles falam que não. Isso serve para gato também? Delas é isso, o cachorro pensa ou não. Você serve para gato também? Então eu Então a também. ideia é que nenhuma mulher segue um homem que não tenha uma boa causa. Né? Talvez às vezes por pecado dela, né? Mas a ideia é que existe uma verdade nessa frase aí. E a gente precisa tomar cuidado. Isso é fruto de arrogância, né? Esse tipo de posição masculina. E aí, ó, eu vou dividir todo esse processo nosso aqui, de restante de aula, nessas questões aí que são próprias da imagem de Deus no homem, né? Que Deus... Só fazer um adendo aí, antes de virar a página. Pois não, fala. Tava pensando aqui nos solteiros, né? Tô aqui do lado, tem 2 aqui, 3. Tem outros ali na minha frente. Eu pensei neles, né? Que vocês, na idade de vocês, o pensamento da molecada mais jovem é assim: eu vou atrair a mulher pela minha força física, pela minha beleza, pelo meu chaveco. Né? É verdade. Só que o homem que atrai esse tipo de mulher, pela força física, pelo chaveco, papapá, ele vai viver inseguro. Porque se aparecer um outro homem mais forte, mais bonito e mais chavequeiro, ele pode levar essa mulher. E pode mesmo. Porque existem mulheres que são atraídas por isso. Pelas coisas, né? Pelas dinheiro, carro, viagem, né? O cara tem um brinquinho, o cara usa um bonezinho da marca tal, o cara tem um tênisinho assim, aí tira a foto com o tanquinho trincado no banheiro, pra não sei o que e tal. Então ele vai conquistar a mulher pelo que ele pode oferecer para ela. A grande questão é que isso entra numa sociedade de competição. De que você vai atrair a mulher por coisas que você dá. Se aparecer um cara que dá mais, já era. Tomou um chifre, ela vai te trair, vai embora, e assim é o que acontece, né? Na sociedade sem Cristo, né? E o que eu tenho falado para os meninos cristãos, para os adolescentes e jovens solteiros é, cara, que uma mulher seja atraída pelo teu caráter e não pelo que você pode dar para ela, né? Porque ela vê Cristo em você. E porque ela é uma mulher cristã que ama Jesus. Essa é a primeira coisa, né? Então, quando você é atraído pelo caráter, a mulher ama você, não as coisas que você tem em corpo, porque o corpo vai embora, nego. Eu já tive o abdômen trincadinho, olha como é que mentira! Vou comentar agora a situação. Vai embora, força física vai embora, dinheiro acaba, situações de vida que você estava bem naquela época, você perde tudo. E tem muita mulher que larga o cara quando ele perde tudo. O cara tinha carro, tinha casa, tinha isso, tinha aquilo outro. O cara perdeu, a mulher larga dele e vai embora. Porque eu quero dinheiro, vou procurar um outro homem que me dê isso. Agora, se você é um homem de caráter, se você é um homem cristão e ela vê Cristo em você, ela não vai te deixar. Porque ela sabe que você é um homem que vai cuidar dela, proteger ela, amar ela, porque ela vê Jesus na tua vida. Então, vocês que são adolescentes e jovens, ao invés de entrar nesse joguinho de sedução que existe no mundo que a gente vive, você tem que preparar o teu caráter. Você tem que se tornar um homem de Deus. Você tem que buscar oração, conhecimento das Escrituras, trabalhar, ser um homem digno, ser um provedor, ser um exemplo de homem cristão. E não um pegador, um galinha que pega daqui, pega de lá e é conquistador e tal. Porque é muito tentador isso. Eu já tive a idade de vocês e eu sei que é. Né? Mas nós somos chamados para viver Cristo, né? É diferente. Cris, eu acho que a gente pode até retroceder um pouquinho mais. Compartilhando a experiência com os pais lá, que são meninos e meninas de 8, 9 a 11, a gente trabalhou em família, né? No culto, no primeiro semestre. E na semana retrasada, se eu não me engano, eu expus trabalhei esse texto com ele, de Gênesis, falei sobre casamento. E aí em determinado momento alguns meninos, porque não, a mulher é muito chata, ela pede todas as coisas, fica pedindo. Eu fiz a pergunta, então vocês não pedem nada, né?
Aí eu pedi isso pra minha mãe, mas era só isso, eu pedi, eu falei, não, vocês pedem muito também. E outra coisa, você tem que observar o caráter, quando você percebe que um menino, né, de 9 anos, ele já começa a inculcar na mente dele de que a menina é chata, ela pede muita coisa, né? E o caráter também, e é uma coisa que eu tento trabalhar no meu filho, cara, não fuja da sua responsabilidade, seja responsável. Se você tem algo para fazer, faça. Não fique passando isso para alguém, muitas vezes o homem passa para a esposa. Então é de criança, né? Às vezes até mais cedo, antes do jovem, que a gente trabalha essas coisas. É engraçado, né? Eu estou voltando agora sempre com o que o irmão Antônio falou no começo, né? Que é algo que me atemorizou. Né? Ele falou, puxa, eu nunca ouvi falar essas coisas. Você imagina uma denominação ou uma igreja vivendo 30 anos sem falar de coisas óbvias. O que vai acontecer com a masculinidade da igreja? Então, tipo, muitas vezes, tá, a responsabilidade de cada homem de não ter buscado e tal, mas veja isso. A responsabilidade dos pastores, principalmente da igreja, dos presbíteros da igreja, é munir a igreja de conhecimento, de pregação, de ensino. Tem que fazer isso, é por isso que ele se dedica só a isso. Para que ele se capacite cada vez mais e que ele entregue um negócio cada vez mais profundo, porque isso é transformador para a vida dos homens. Agora mesmo, imagina, depois de 30 anos, cara, talvez os homens nem saibam como fazer isso. Talvez eles nem saibam. Ninguém ensinou. Talvez não teve um pai que ensinou, não teve um pai crente, não teve exemplos na igreja de crentes que ensinassem a isso. Então, tipo, talvez você esteja agora se identificando e falando, cara, e agora? Percebi, eu já tenho filhos grandes e tal, como é que eu faço para voltar? Aí entra aquela história da humildade, voltar atrás, chegar para a esposa, puxa, eu errei muita coisa com você, eu estou aprendendo lá na masculinidade. E eu preciso mudar, eu preciso da sua ajuda, humildade. A sua esposa fala, meu Deus, o que aconteceu com meu marido? Ela vai falar, meu Deus, Se converteu? não, mas ela vai se sentir segura por causa da sua insegurança. Olha que loucura. E aí você vai começar a ganhar presente. Boletão, né? Boletão pra pagar. Sem você nem pensar, daqui a pouco chega um presentão dentro da casa. Aí não é Pra você. Minha mulher é diferente, meu. Então vamos lá, ó, maturidade, responsabilidade, liderança, proteção física e segurança, que tem a ver com emocional, talvez um pouquinho de cada um disso daí, tá bom? Então o John Piper vai falar sobre masculinidade, que masculinidade bíblica parte de um senso de responsabilidade benevolente a liderar, prover, proteger as mulheres, e a família foi um adendo meu aí. Tá? Então ele fala que a responsabilidade do homem tem que ser benevolente quando for liderar, prover e proteger as mulheres. Tá? 1 Coríntios 13:11 diz assim, quando eu era menino, já que a gente está falando de maturidade, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás essas coisas de menino. Então, está intrínseco a maturidade cristã, masculina, deixar de pensar nas coisas como menino. Sabe aquele negócio? Que a sua esposa, sei lá, ela não concordou com você com tal coisa na frente das outras pessoas. Quem aqui se ofende com isso? Eu me ofendo, levanta a mão. Então imagina, você está numa reunião, um grupo de pessoas e tal, e você fala, puxa, tal, isso aí sua esposa, Márcio, não é bem assim não. Ou então ela fala assim, lá em casa você não faz isso. Putz, é horrível pra gente isso. Não é? Porque a nossa masculinidade é afetada, aquela imagem que a gente cria de um líder, o alfa, né? O potente, o machão e tal, cai por terra ali na frente de todo mundo, você se envergonha. Aí você chega em casa, o que você faz? Não faz isso ou não faz? Então você chega lá e fala assim, senta aí, amor, vamos conversar um negócio. Como você me explica? Toda vez que a gente estiver entre as pessoas, olha, eu me sinto mal, porque você me expôs e tal. Você não faz isso, você chega em casa e fica... Ela fala, o que você tá com essa cara? Nada não. Você tá com raiva de mim? Tô não.
Por quê? Porque isso tem a ver um pouco com a nossa imaturidade. Tem a ver com um pouco da imaturidade que a gente ainda carrega, né? De como a gente trata as coisas, como a gente resolve as coisas. Né? Eu já me vi fazendo isso já algumas vezes. Eu falo, cara, o que eu estou fazendo? Isso é coisa de menino, não é coisa de homem. Né? Aí eu preciso ir lá e me posicionar, fazer aquilo que deve ser feito. Porque, não sei se você já percebeu, talvez isso aconteça com vocês. A chacota, vamos ver se tem alguém aí. Vê se ela está aí, mesmo. Ela estava aí agora há pouco, mas já foi. Pega uma soldada aí. Já mandou um informante ali. Hã? Você quando está conversando com ela, que você coloca para fora algumas questões difíceis na sua vida, algumas limitações suas, principalmente essa questão da limitação emocional, né? Quando você está dodói, né? Você chega lá e você meio que infantiliza, né? Às vezes você fala, tá, não sei o quê. Você já percebeu que a sua mulher fica brava com você? Você já percebeu que quando você é sensível, a sua mulher fica brava com você? Já percebeu isso já? Sabe por quê? Porque a mulher espera um cara forte. A mulher espera essa masculinidade. Jura? A mulher fica brava quando você é indeciso, quando você é inseguro, porque ela precisa da sua masculinidade. É muito louco isso, porque às vezes você fala assim, ela fala assim, amor, onde a gente vai almoçar hoje? Você fala assim, você decide. Ela não quer decidir. Você fala assim, amor, o que eu compro? Aí você fala assim, tanto faz, porque a gente é assim, né, cara? Eu compro com bolinha amarela ou bolinha vermelha. Você fala, meu. Agora fala assim, escolhe a cor, eu quero até a vermelha e azul, eu quero azul, mas eu vou chamar de Olha isso, olha ela falou assim, não, eu quero que você diga pra mim. Que eu tô indecisa, eu tô insegura, eu preciso de alguém segura. Eu falo, tá bom. Ela chega assim, ó, que copo dos dois? Esse aqui ou esse aqui? Aí eu falo assim, tá bom, eu vou ser homem, né? Vou impor a masculinidade. Esse aqui, eu acho que você deve levar esse. Tá bom, vou levar esse aqui. Não é assim? É só comigo o negócio desse? Isso não. Cara, só pra contrariar. A mulher é um pouco disso aí, né? Mas a ideia é que a gente deixa as coisas de menino. Olha essa frase: os filhos podem fechar os olhos para os conselhos, mas ele abre os olhos para os exemplos. É ou não é, filhos? Isso aí. Cabelo andou aí. Olha lá, 1 Coríntios 13, que a gente destacou. Eu deixei, antes eu falava raciocinado, agora eu deixei para trás. Ou seja, eu eliminei, eu aboli da minha vida as coisas de menino. É difícil, não é não? Mas é um processo do nosso coração, né? A gente trabalhar isso na nossa vida, né? Assim, o versículo 13 vai dizer, permaneçam agora essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, que é uma consequência de deixar as coisas de menino. E aí vai dizer que dentre essas, a mais importante é o amor. Tá? Então, fé, esperança e amor, coisas que a gente tem que demonstrar para a nossa esposa, né? Olha Efésios 4:14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e a espereza de homens que induzem ao erro. A palavra aqui, a expressão principal, esse vento de doutrina, né? Ensinos falsos, né? A gente deve perseguir como homem aquilo que Deus traçou para a nossa masculinidade, né? Ou seja, a gente tem que ser astuto, né? Astuto, e evitar as ciladas, né?
Estejam vigilantes, diz 1 Coríntios 16, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, né? Ainda dentro da maturidade, né? Sejam fortes. E é interessante, né? Porque mantenham-se firmes é um verbo que é ativo, ou seja, se manter firme é uma atitude nossa, uma responsabilidade nossa. Então a gente tem alguns mecanismos para isso que a Bíblia dá. Eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que ensinar a esposa, eu tenho que liderar. É ativo isso. Agora veja que ser forte e ser corajoso não é ativo, é passivo. Tipo, é uma capacitação que Deus coloca em nós. Não vem de nós. Né? Agir corajosamente é passivo da ação de Deus, da dependência do ensino de Deus na minha vida, né? Então eu tenho as ordens, mas eu tenho a bênção de Deus, a capacitação de Deus. Esse texto está falando disso, que ser homem de coragem é você depender de Deus. Profundo isso, né? E outra palavra, sejam fortes, a outra ordem, também é passivo da ação de Deus. Ser forte é depender de Deus, não é agir ativamente com as nossas próprias forças, né? O contrário de se manter firme, que a dependência é nossa de viver isso. Domínio próprio, ou seja, dentro da maturidade, o domínio próprio é você não ter vícios, que você não investe em prazeres egoístas, que você não é descontrolado, não é centralizador, não é desonesto e não é injusto com a sua esposa. Poderíamos falar bastante sobre isso, né? Mateus 6 diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração, né? Então, como que a gente lida com essa autoridade que Deus nos deu com maturidade, né? Veja só o exemplo que ensina. Tá? 11:5. Tá? Colossenses 3, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pensando nesse negócio do exemplo aí, Márcio, hoje de manhã vindo para a igreja, né? Eu vim para o Ministério de Moradores de Rua e depois eu tinha que voltar lá para buscar a Arit. Ela me ligou, mas eu não consegui falar com ela. Aí voltei lá para buscar ela. Aí ela chegou, olhou para mim assim: eu te liguei porque eu queria saber se você vinha me buscar e tal. Obrigado porque você veio. Aí eu falei assim, tipo, obrigado por quê, né? Aí ela falou assim: brutão, não posso nem agradecer mais. Aí o Noah atrás falou assim: mãe, você sabe que isso é obrigação dele. Ele é seu marido. Ele é seu marido. Ele vai cuidar de você sempre. A função dele é cuidar e proteger de você. Aí ela começou a rir, né? Mas é interessante essa coisa do exemplo. Eu nunca sentei com ele e nunca ensinei isso para ele. Essa coisa de que ele tem na cabeça dele, de que o marido cuida, busca, protege, é da vida, da prática, né? Então o exemplo, às vezes você dando exemplo, você está falando muito mais do que se você estivesse ali dando lição para o teu filho, né? Eu só lembrei disso agora. Vou passar os tópicos aqui para a gente não perder nada. Então essa maturidade demonstra discernimento, né? Atos vai falar sobre isso. Também demonstra aprofundamento nas relações. Homens não se abrem, homens não falam de si, homens não falam do seu casamento. Isso é prova de imaturidade, né? A gente precisa demonstrar isso, falar, conversar com outras pessoas, né? O homem oferece cuidado e carinho, né? Então, homens muitas vezes não se esforçam, homens são menos ensináveis, homens são orgulhosos, homens não se divertem com sua esposa, homens acham que ser carinhoso não é coisa de homem, né? E a Bíblia nos ensina diferente disso, que maturidade é aquela que oferece cuidado e carinho também para a esposa, né? Olha o texto de Efésios.
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Quanto ao mais tenham todo o mesmo pensamento, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Pedro vai falar que tenham o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Responsabilidade também, que vem da imagem de Deus. O homem respeita a autoridade, paga impostos corretamente, respeita a lei de trânsito, respeita a autoridade pastoral, ora pelos governantes, submete-se ao chefe. Olha Romanos 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não seja ou que não venha de Deus. Foram estabelecidas por Deus. Aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. É sério isso, né? Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída, né? 1 Pedro fala também. Esse homem também é íntegro, ou seja, não falta com a verdade, domina a língua, preserva seus relacionamentos, mantém sua decisão mesmo prejudicada, não se vende e não tem preço. Tantas coisas que poderíamos falar sobre essas coisas. Salmo 15 fala que o Senhor habitará no seu santuário. Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz a seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim nunca será abalado. Bem legal esse texto, né? O pastor Douglas Reiner tem uma palestra dele sobre masculinidade na internet, ele é nordestino, é muito engraçado, eu te incentivo a assistir. Ele diz assim na hora da palestra dele: quem gosta de mentir tem que ter muita boa memória. E o homem íntegro, ele não pode gostar de mentir, porque ele cai em contradição com suas próprias mentiras. O homem reconhece falha e fraqueza, admite arrogância e prepotência, admite decisões erradas, admite pecados, admite limitações. Bastante coisa que a gente não faz, né, gente? Provérbios 24 diz assim: o homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Né? Fala do poder do conhecimento. Né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá livremente. De boa vontade lhe será concedida. Tiago, capítulo 1. Como o cão volta ao vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Louco, né? Eu tenho lido Provérbios, caramba, é só paulado. Diz que o homem também é fiel às suas promessas. Então, lembra das promessas que você faz em casa, para os seus filhos e tal? Cumpre o que promete a sua esposa. Seus filhos confiam na sua palavra. Isso desde o sorvete que você falou que ia pagar e não pagou, até o presente no final de ano que você falou que ia dar e não deu. Os amigos o respeitam com admiração. Ninguém duvida dele. Sua esposa se orgulha. Olha Hebreus 13. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Mateus 5 diz: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já comete adultério com ela no seu coração. Responsabilidade da fidelidade à mulher, né? Tendo fidelidade emocional à mulher.
Que às vezes você fala assim, eu nunca traí minha mulher, mas você não tem fidelidade emocional a ela. Dá uma olhada. Ser estrutura emocional para a mulher. Lembra a história lá do decidir do copo ou outro? Ela precisa disso, mesmo que seja para escolher o outro, né? Ela precisa dessa estrutura emocional. Ser fonte de direcionamento, né? Ser fonte de ensino bíblico, ser fonte de segurança, encorajamento para a mulher. Ser proativo, ou seja, assumir o papel de líder, o papel de provedor da casa, né? Ser líder no ensino, né? Ser líder da esposa. Olha lá, mulheres sujeitas aos seus maridos. Isso não é um decréscimo na carreira da mulher, mas é uma responsabilidade para a gente, né? Como ao Senhor, o marido é o cabeça da mulher, ou seja, ele é o responsável, isso é responsabilidade, não é privilégio, né? Ser líder na educação de filhos, pais não irritem seus filhos. E interessante que esse pais aqui é uma palavra direcionada ao homem, não é à mulher. Quando você lê pais, parece que é mulher e filho, não irritem. Irritar do homem não é só provocar para ele ficar chato. Irritar é você não exercer o papel de masculinidade. A Bíblia diz que quando você se abdica dessa liderança, do ensino, da educação, isso é uma irritação para o filho. É um problema para a vida do filho. É louco isso, né? Gente, cada texto desse aí podia ficar um semestre aí, né? Vamos pedir aí para os organizadores. Né? Provedor de recursos e alimentos. Você tem que ser o provedor dos alimentos. Por mais que sua esposa trabalhe também, que é o meu caso, mas a responsabilidade é sua. Então, por exemplo, se a sua esposa tem o salário dela e ela usa como quer, se faltar dinheiro em casa, a responsabilidade é tua. Não é dela. Ah, mas ela também torrou tudo como quis e tal. Cara, a responsabilidade é sua. É você que tem que ser o gestor de finanças lá também. E se ela por um acaso sair do emprego, que é o meu caso, a minha esposa, eu preciso me coçar, me virar. Arruma outro emprego, trabalha em duas coisas, se vira, mano. Se vira. A esposa, arruma outro emprego logo porque tá acabando o dinheiro. Não, é você, cara. Isso vale para ela também, Márcio, quando ela vai trabalhar e tem as suas responsabilidades de casa. Tudo bem, tu vai trabalhar, mas tu tem as tuas responsabilidades dentro de casa. Tu tem que continuar. Ele é provedor de ensino e orientação, já falamos bastante sobre isso, né? Então, fale, ensine as mulheres, seja você mesmo exemplo, mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia. Ele é provedor na orientação espiritual, não tem você mesmo mais valor do que elas. Liderança, aí a liderança no ensino, capacidade para ensinar, porto seguro intelectual no caminho de Deus, responsabilidade de guiar a família, com quem a mulher pode contar, é líder espiritual. E tem os textos. Liderança na provisão, assumir para si a responsabilidade, suor e sacrifício, consequência do pecado de Adão lá atrás. Liderança e provisão, Gênesis 3 vai falar sobre isso, né? Por isso que a gente falou. Com sofrimento você se alimentará de todos os dias dela, todos os dias da sua vida. Com suor no seu rosto você comerá o seu pão. Proteção física, entrar na frente do ladrão, da barata, do leão. Dá preferência à mulher, atender o barulho fora de casa. Sabe aquele bagulho? Deu um barulho no quintal. Aí você fala, ai amor, tô com medo. Vai lá, você tem que ir lá, cara. Pega o facão, pega o porrete, vai lá ver o que tem no quintal, mano. A mulher tem um sapo no quintal. Se for um gatinho pular em cima, um sapo, né? Pular na tua perna. Ai, É que talvez o leão dele seja o sapo. Desenha o pipi aí, vaso, mete a mão lá, filho. Ai, tem que ser a mão, tem um nozinho, não vou ser a mão, prendeiro. Não, mete a mão lá e desentope a vantagem. Morrer para si e suas vontades, submeter-se, humilhar-se. Tá acabando.
Olha lá, postura de sacrifício. Amem a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Entregou-se por ela. Seja servo de todos. Cumpra os deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma a mulher para com o seu marido. Postura de sacrifício. O diácono deve ser marido de uma só mulher. Governar bem os seus filhos e sua própria casa. É preciso que o presbítero seja irrepreensível. Marido de uma só mulher, tenha filhos crentes e não sejam acusados de libertinagem e de submissão. Sério, né?